Olá, que bom estarmos juntos de novo para estarmos repartindo aqui. Eu quero repartir com você aquilo que Deus me trouxe, aquilo que Deus colocou no meu coração com relação à palavra dele, à mensagem da Bíblia, aquilo que traz edificação, que traz vitória, aquilo que traz conhecimento. Então, convido você a estar percorrendo comigo alguns textos bíblicos a partir desse momento, numa meditação que nos traz algo de novo para nós. O texto que eu convido você a examinar comigo está no livro de Ezequiel, no capítulo 18, a partir do versículo 20, que diz assim: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer justiça e juízo, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, a casa de Israel. E não são os vossos caminhos torcidos. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Temos aqui, ficou um pouquinho longo o trecho aqui, né, o texto lido, mas eu quero levá-lo a meditar comigo sobre uma coisa muito, muito importante, que é a responsabilidade pessoal. Conforme nós vimos nesse texto aqui, o pecado, a transgressão, a maldade de um não é lançado sobre o outro. Cada um levará sobre si ou a recompensa pela justiça ou a recompensa pela injustiça. Ninguém, nem mesmo pai e filho, leva o pecado um do outro, diz aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a questão de como Deus olha o nosso caminhar, a nossa caminhada, a nossa trajetória de vida. Como Deus olha a nossa vida, no sentido geral. Poderíamos dar o título dessa mensagem: responsabilidade pessoal.
Porque Deus lança sobre cada um a responsabilidade de si mesmo, dos seus atos. Mas uma coisa que chama a atenção aqui é a questão de não importa como foi o seu passado, a sua vida passada. O que importa não é como você começou, mas como você terminou. Como é que você terminou? Como é que você está na presença de Deus agora? E como é que você vai estar na presença de Deus quando Deus te chamar para uma prestação de contas ou quando Deus te tirar desta vida para estar partindo para a eternidade com Ele? Como estará você? É isso que vai definir a questão de sermos condenados ou a questão de sermos absolvidos, né? E introduzidos na vida eterna, na glória de Deus, no gozo do Senhor, conforme o Senhor Jesus diz. Então nós temos aqui nesse texto uma coisa muito interessante, que é narrado aqui no versículo 22, por exemplo, diz que de todas as transgressões que o injusto ou ímpio cometeu, se no final ele se converteu, então todo esse passado de injustiça que ele teve não será lembrado, mas será julgado, lembrado, levado, né? Levado a consideração a maneira como ele terminou, a maneira como ele morreu. Agora, não podemos usar desse texto, dessa passagem, para dizer, mas então eu deixo para terminar bem depois, eu deixo para fazer a coisa certa depois, quando eu estiver no finzinho. Como é que nós vamos saber quando é o finzinho? Como é que nós vamos saber quando é o dia em que Deus vai nos tirar daqui, que Deus vai nos chamar daqui? Por isso que Jesus disse, né? Que aquele que quiser segui-lo, que tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo e o siga. Seguirmos os passos de Jesus é termos uma vida de busca intensa do caminho de Deus para nós, do caminho da vida eterna para nós. A responsabilidade de cada um para com a sua salvação, para com a sua vida, não cabe a outro definir, mas a nós mesmos, a cada um de nós. Nós temos a responsabilidade, então, de definirmos o nosso alvo, definirmos aonde nós queremos chegar, definirmos até onde nós queremos ir, definirmos o que nós queremos alcançar. A Bíblia diz em Filipenses 3, o apóstolo Paulo diz, nos versículos 13 e 14, ele diz, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado. Ele disse, eu não alcancei ainda a salvação. Talvez se estranhe eu dizer isso, mas é verdade. O fato de agora estarmos caminhando com Cristo, o fato de termos recebido a Cristo, termos recebido a salvação, não faz de nós um salvo já. Porque ainda estamos nesta vida, ainda podemos transgredir e perder a salvação. Ainda podemos cair se nós não vigiarmos. O que vai definir se seremos ou não salvos é a maneira como nós vamos terminar. Já termino de ler o texto aqui, mas eu me lembrei de uma coisa. Estávamos na reunião mensal de pastores, essa última reunião, e o reverendo, o nosso bispo, ele trouxe uma mensagem muito edificante a respeito de honra, de como nós honramos a Deus e como Deus nos honra. E uma coisa que ele falou lá me chamou muito a minha atenção. Eu agradeci a Deus por ter ido até nessa reunião. Eu estava sentindo aquela vontade de ir e realmente era o dia em que Deus iria usar o servo dele para falar no meu coração. Então, ele disse uma coisa assim que foi bastante relevante naquela palavra que ele trouxe. Ele disse, não importa os meios, não importa como é que você começou. O importante é como você terminou. E isso me fez refletir a respeito de muitas coisas. Não importa o começo, como é que começou. Começou mal, mas terminou bem. Ou começou bem e terminou mal. É o final, é como você terminou que vai definir. Então, voltando aqui ao versículo do apóstolo Paulo, em Filipenses 3, a partir do 13, ele disse, uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
ter um alvo definido, ter um lugar, uma meta a alcançar. Nós precisamos traçar esse alvo, nós precisamos ser responsáveis naquilo que nós estamos definindo como nosso alvo. Onde é que eu quero chegar na minha vida cristã? Aonde é que você quer chegar? Eu quero chegar a alcançar a glória de Deus e poder morar no céu com meu Senhor, com meu Deus. Se você também tem esse alvo, esse objetivo, é responsabilidade sua, a maneira como você vai lidar com isso. Deus já começou a sua boa obra em nós, como diz lá no livro de Timóteo, né? Ele já começou a boa obra e ele leva a termo, ele termina, se nós estivermos também tendo como alvo o complemento da obra de Deus em nós. Então, o importante é também termos, então, um alvo definido, saber para onde estamos indo e querer chegar aonde Deus traçou que devemos chegar. Responsabilidade pessoal também em saber enfrentar as tentações. Eu preguei isso na igreja hoje, culto de Santa Ceia, domingo, primeiro domingo do mês, culto de Santa Ceia. Enfrentar as tentações. É muito importante a maneira como você enfrenta as tentações. Em todos os momentos nós somos tentados, todos os dias, todas as horas, somos tentados a cair, a abandonar a fé, a abandonar a igreja, abandonar pessoas que são importantes em nossas vidas, abandonar aqueles que nos aconselham, que querem nosso bem. A Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. E se possível for, enganaria até os escolhidos. Muitas vezes a gente acha que está seguindo algo que é um padrão divino e, na verdade, a gente tem que enfrentar as tentações, ter um alvo definido e ter uma responsabilidade de enxergar e definir se as coisas, a maneira como nós estamos vivendo, está nos aproximando mais de Deus ou está nos afastando de Deus. Faça essa análise. Você está se aproximando cada dia, está crescendo na fé, está compartilhando na igreja, está sendo do corpo de Cristo, está congregando, ou está se afastando? As coisas que antes eram prioridade espiritual para você agora não fazem sentido. Você não liga mais. Então, as tentações do diabo que te levam a afastar-se do caminho de Deus estão surtindo efeito. E nós temos a responsabilidade de estarmos com Deus nos momentos das tentações. Lá em 1 Coríntios 10:13 tem esse texto que diz: não veio sobre vocês tentação que não fosse humana, ou seja, que não estivesse dentro das forças de vocês, que não fugisse aos limites humanos de suportar. Mas diz também: mas fiel é Deus, que não deixará que vocês sejam tentados acima ou além do limite que vocês possam suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar, né? Então diz assim que na hora da tentação, nós não podemos dizer: não, é forte demais, isso foi além do meu limite. Não, Deus jamais vai permitir isso. E outra coisa, Deus sempre vai mostrar o escape, Deus sempre vai mostrar para você a saída, Deus sempre vai mostrar para você a solução, Deus sempre vai fortalecer você e passar com você pela tentação, guiando você pela mão. Então, enfrentar as tentações de maneira lúcida e espiritual, para que não venhamos a cair nas astutas ciladas do diabo e acharmos que estamos na direção certa. Então, temos a responsabilidade pessoal de estarmos, então, transferindo de dentro da palavra de Deus para o nosso espírito, para a nossa alma, transferindo o poder e a unção do Espírito Santo, para que possamos vencer as tentações. Responsabilidade pessoal também em buscar o fortalecimento. Precisamos desse fortalecimento diariamente. Em Lucas 24:49, o Senhor Jesus disse: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do seu poder. Jesus disse que viria um poder do alto que eles não conheciam.
Ele disse para os seus discípulos. Eles receberiam isso. Quantas pessoas não querem receber o poder de Deus, o batismo do Espírito Santo? Mas isso influencia-nos a estarmos investindo uma intensa busca sobre isso. Não é de qualquer jeito que vamos receber os dons de Deus. Implica em estarmos caminhando, implica em estarmos seguindo algo, implica em estarmos investindo no que nós queremos alcançar. Jesus disse para eles, vocês vão ser revestidos do poder de Deus. Só que tem uma coisa, tem uma regra, tem uma norma, tem um porém. Fiquem em Jerusalém. Muitas pessoas, elas não ficam na igreja, não estão na igreja, não estão muito aí com a igreja, não estão muito aí com congregar, não estão muito aí com buscar a Deus, não estão muito aí em orar, não estão muito aí em frequentar cultos, crescer, ouvir a palavra, louvar, adorar. Não empregam esforço. Aí não dá. Está jogando fora a oportunidade de se revestir do poder de Deus. A promessa de Jesus é que o poder do alto viria, mas teria que permanecer em Jerusalém. A nossa Jerusalém, os átrios do Senhor, a casa do Senhor, o corpo de Cristo. Também buscar o fortalecimento em Deus. Em Efésios 6,10 diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ali, se nós formos ler o capítulo 6 de Efésios, nós vamos ver o porquê dessa ordem, né? Para resistirmos às astutas ciladas do diabo, por exemplo, né? Então, esta passagem sobre buscar o fortalecimento é muito importante para as nossas vidas. E nós não podemos estar anulando, ignorando a importância disso, porque é uma responsabilidade pessoal. Nós estamos na sequência de uma caminhada. E se nós queremos terminar bem, nós precisamos então estar fazendo as coisas direito. Temos que caminhar bem para chegarmos bem no final. Não adianta a gente se confiar em si mesmo, dizendo, não, amanhã eu faço direito, amanhã, quando chegar o meu fim, eu vou estar agindo direito. Não. Não é, nós não sabemos o que será amanhã, se haverá o amanhã para nós. Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Busca primeiro o reino de Deus. E eu quero estar então, antes de passar ao próximo texto, dizendo para você sobre a responsabilidade pessoal, que buscar o fortalecimento de Deus é essencial para você permanecer caminhando e fazendo as coisas certas para que tenha um final segundo aquilo que Deus definiu para você. O próximo tópico é termos uma visão sincera de nós mesmos. Quem nós somos, né? Na última pregação, acho que foi a última pregação, eu preguei sobre aquele texto de Jesus perguntando para os seus discípulos quem dizem que eu sou, sobre a importância de nós sabermos quem nós somos também. No texto que nós sempre lemos no culto de Santa Ceia, que é em 1 Coríntios capítulo 11, tem um versículo lá, no versículo 28, que diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Então, examinarmos-nos a nós mesmos, sabemos quem nós somos, definitivamente, sinceramente, honestamente. Como é que nós estamos agindo? Quem nós somos? O que nós estamos fazendo? Que tipo de cristão nós somos? Que tipo de servos nós somos? Que tipos de ovelhas nós somos no rebanho de Cristo? Como é a nossa vida? Se nós fôssemos outra pessoa, fôssemos Deus, vamos dizer, estivéssemos nos observando como Deus nos observa, qual seria a ideia que nós temos de nós mesmos? Como nos viríamos? É importante nos perguntarmos isso e nos examinarmos a nós mesmos. Não existe outra maneira. Deus e nós somos quem sabemos verdadeiramente de nós. Não é cuidar da vida dos outros, estar sendo fiscal da vida dos outros e deixar a sua própria vida
sem ser examinada. Então é muito importante que nós possamos definir também, dentro do nosso coração, qual é a nossa situação e quem somos nós. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte: lá no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 11, eu citei o 10, agora cito o 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja bem, a Bíblia diz, não sei se é 1 Coríntios 11 ou 2 Coríntios 11, que o diabo ele se transfigura em anjo de luz, para enganar, se possível fosse, até mesmo os escolhidos. Então o diabo muitas vezes vem na aparência de bonzinho, de fazendo bem, até pessoas, né, que a gente está imaginando, não, quer meu bem, está me estruturando, está me trazendo coisas boas. Temos que examinar se as coisas que essas pessoas estão passando para a gente está nos edificando ou está nos afastando do alvo que Deus traçou para nós. Então é muito importante sabermos que as astutas ciladas do diabo, elas muitas vezes passam despercebidas na nossa vida. Nós precisamos estar prestando atenção para podermos definir aonde que ele está agindo. E a melhor coisa é nos examinarmos a nós mesmos e vermos se o nosso crescimento é um crescimento sadio ou se nós estamos pedalando, tropeçando e patinando e não saímos do lugar, ou até regredimos. Não conseguimos nos libertar, não conseguimos ter paz. Tem outro texto que fala em 2 Tessalonicenses 3:3, mas o Senhor é fiel e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Ao mesmo tempo que o diabo tenta nos enganar, nos tentar, nos derrubar, a Bíblia diz que Deus é fiel para nos fortalecer e nos guardar do maligno. Então Deus nos dá tudo. Deus investe tudo em nós. Cabe a nós definirmos o nosso alvo. Cabe a nós termos agora uma responsabilidade pessoal em estar deixando que Deus leve a termo ou dê continuidade ao processo de salvação que Ele começou em nós. Nós estamos nesse processo de salvação, ainda não somos salvos, ainda não fomos redimidos, isso só vai acontecer quando atingirmos a meta, quando chegarmos lá. Por enquanto aqui, corremos o perigo de a qualquer momento perdermos a salvação, abandonarmos o caminho, abandonarmos a fé, abandonarmos tudo, cairmos, esfriarmos, enfraquecermos, desistirmos, desanimarmos. Mas tem mais um texto que eu quero deixar para encerrar, que está em Lucas 12:37, que define isso. Terminar bem. Jesus diz: bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, encontre eles, os ache vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Então Jesus, nesse capítulo de Lucas 12, também no capítulo 24 de São Mateus, ele disse que o importante é que quando ele venha, ele encontre os servos dele caminhando, vigiando, dando sequência à salvação que ele começou em nós. É o final que vai dizer, é o final de tudo que vai definir se tudo que nós fizemos valeu a pena. Então eu quero deixar para você esse texto, essa mensagem, esses textos. Vigia, procure ter esta responsabilidade pessoal. Ninguém poderá dizer no final, mas foi por causa do meu marido que eu não pude me converter, foi por causa da minha esposa, o meu filho, ou o próprio pastor, ou um membro da igreja. Não, é sua responsabilidade. A salvação Deus deu para você. Cuide-se, vigie, tenha responsabilidade com a sua vida espiritual. Convido você a orar comigo agora, pedindo fortalecimento de Deus. Vamos orar juntos? Incline sua cabeça agora, vamos encerrar orando. Em nome de Jesus, pensa em Jesus, peça o seu socorro. Ore comigo. Senhor Jesus, na tua presença agora, eu entrego a minha vida, porque eu também sou humano, sou fraco como todos, sou carne, preciso de ti, preciso de sabedoria, revestimento de poder, preciso
resistir às tentações. E assim eu entrego esse nosso ouvinte, essa pessoa que está comigo meditando nesse tema, nessa passagem, nessa mensagem, eu entrego nas tuas mãos esta pessoa agora e te peço, Jesus, que o Senhor cuide dessa vida, que também quer vencer, que também quer chegar ao final com responsabilidade, quer chegar ao final, Senhor, com aprovação, não quer terminar reprovado. Ó Deus, nós queremos terminar bem, e eu te peço em teu nome que o Senhor esteja abençoando, Deus, esse teu filho que tem se esforçado, que tem feito de tudo para andar na paz, que tem feito de tudo, Senhor Deus, para andar na santidade, que tem feito de tudo para consagrar a sua vida a Ti, Deus. Que encontre de Ti a resposta. Cura esta pessoa de toda enfermidade, esta pessoa que está com algum problema de enfermidade na família ou na sua própria pessoa, seja curado agora. Eu repreendo todo o mal agora, toda a obra das trevas agora, eu repreendo desse lar, da vida dessa pessoa, da família dessa pessoa. Te peço, Deus, que o Senhor fortaleça esse teu filho, essa tua filha, para que não venha vacilar, para que não venha enfraquecer, para que não venha cair nas astutas ciladas do inimigo e que não esteja deixando de lado a sua responsabilidade pessoal pela sua salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, cura a nossa nação, cura o nosso mundo, cura a nossa cidade. Entrego aqueles que governam sobre nós, nesse mundo, nesse Brasil, nesse estado, nessa cidade, eu entrego nas suas mãos para que o Senhor os abençoe com vida, com salvação, com sabedoria, com autoridade, Deus, para que governem bem sobre nós e recebam de Ti a recompensa por tudo o que eles têm feito. Seja assim, Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Muito obrigado, Senhor, por esta mensagem, por esta palavra, pela Tua bênção, pela Tua presença em nossas vidas. Assim seja. Amém e amém. Que Deus abençoe você sempre mais e mais. Estou aqui aberto. Você pode, ao estar assistindo esse vídeo, postar o seu comentário, pedir uma oração. E aqueles que têm meu zap, manda para mim uma mensagem pedindo alguma outra orientação, alguma dúvida que ficou. Estarei aqui para servi-los, para estar esclarecendo e orando por você. Deus abençoe mais e mais a sua vida. Fique com Deus. Até a próxima mensagem. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém.